Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui reunidos em mais o estudo do curso de Doutrinação de Espíritos. Junto conosco, nós temos aqui a nossa irmã Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Silvio. Bom dia. Muito bom ter você aqui de novo conosco. A nossa irmã Claribel hoje não pôde vir, ela gostaria muito de estar aqui conosco, mas está ali com impedimento, e na próxima, se Deus quiser, ela vai estar aqui conosco, tá certo? Sim. Perfeito. Então, vamos começando, então. Primeiramente, vamos formular a nossa prece de preparação aqui do nosso ambiente e das nossas condições. Possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e em prece, nós primeiramente agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nessa atividade de estudo, e para tanto nós pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia possam nos envolver, onde quer que estejamos, onde quer que cada um esteja acompanhando esse estudo, em seus lares, possam ser envolvidos por essas bênçãos, possam absorvê-las, sendo aí normalizados, equilibrados, fortalecidos, recebendo toda a proteção necessária para que possamos desenvolver essa nossa atividade de estudo. Em nossa prece também pedimos o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais, possam nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, para os ensinamentos que serão abordados nessa oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto nós estivermos reunidos, possamos, com um pensamento elevado, formularmos a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos começando, então, o assunto nosso de hoje. Como dissemos, é a segunda aula e o assunto é a situação que se encontram os espíritos no mundo espiritual. Perfeito? Perfeito. Então já está aí na tela, né? Uhum. O nosso material, né? A apostila nossa. Lembramos que este arquivo ele segue junto com esse vídeo. Esse vídeo está disponível no YouTube e na descrição do vídeo tem um link que remete para um arquivo de PDF que contém essa apostila, tá certo? Então dá para acompanhar tranquilamente também pelo arquivo que está disponibilizado aqui junto com o vídeo. Bem? Tem também aqui o nosso contato, nosso WhatsApp de contato. Quem quiser fazer um contato conosco, pode enviar, né, seu comentário, sua questão, pelo número de WhatsApp que aparece aqui na descrição do vídeo também. Muito bem. Então, vamos começar com o nosso assunto de hoje, a situação que se encontra nos espíritos, no mundo espiritual. Então, aqui na apostila está dizendo assim, ó, os espíritos desencarnados se encontram em variadas situações,
levando-se em conta os muitos fatores que as determinam. O primeiro que aparece aqui é referente ao local onde eles se encontram. Então, existem algumas possibilidades de locais onde os nossos irmãos podem se encontrar. Aí eu vou passar para a Sandra, que ela vai ler para nós aqui o item 1, ó, classificação referente ao local que se encontram. Pode ser, Sandra? Pode ser. Em relação ao local, os espíritos desencarnados podem estar, primeiro, junto aos encarnados no planeta. Segundo, nas cidades espirituais más. Terceiro, nos umbrais. Quarto, nas regiões abismais, incluindo as cavernas. Quinto, nas colônias ou cidades espirituais boas. Sexto, nas esferas superiores. A morte do corpo não transforma o espírito. E agora, sem o corpo carnal, o espírito desencarnado passa a utilizar somente o corpo perispiritual para continuar habitando o mundo. Nessas condições, o espírito passa a habitar o local que lhe é próprio, em obediência às leis de Deus de causa e efeito, de afinidades, de sintonia e de outras leis ainda desconhecidas para nós. Habita, portanto, os seguintes locais, sendo relevante a forma como viveu a última encarnação. Perfeito, Sandra. Então, o que a nossa irmã leu aqui para nós, né? Que a morte do corpo, ela não transforma o espírito, tá certo? Ou seja, ele vai continuar a ser o que ele era antes de desencarnar. Tudo bem? E sem o corpo carnal, o espírito desencarnado, ele vai utilizar um corpo espiritual e vai habitar o mundo espiritual. E isso o que vai definir esse local é a questão da obediência às leis de Deus, certo? Então, se ele obedeceu às leis de Deus, ele vai para um lugar melhor. Se não, vai para um lugar que não é tão bom assim. E esses locais que estão aí na tela para nós, né? Que a nossa irmã apontou para nós. Tem 6 possibilidades aí para nós, tá bom? Vamos verificar rapidamente, só que, ó. Então, primeiro, assim, é junto dos encarnados do planeta, tá na sequência da apostila, tá? Aí, ó. Tá vendo o item 1.1. Uhum. Se o espírito não for muito bom, né? Nem ruim, ou quando ele é inteligente, tá certo? Tá? E aí comenta para nós, ó, viveu como qualquer pessoa, pensando e cuidando das coisas materiais. E nessa situação eles vão viver junto com os familiares, os amigos conhecidos, certo? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é nas cidades espirituais más. E como que viveu esse espírito? Ele fez algum mal que ficava pesando na sua consciência, determinando uma fixação mental. E ele vive comumente dominado e subordinado à vontade de outros espíritos, certo? Esses espíritos, né, a gente encontra muito nos trabalhos mediúnicos que a gente desenvolve, viu? O próximo item é nos umbrais. Aqui na apostila tem uma referência do livro Libertação. Aqui fala a página 55, mas vai depender da edição, né? Obviamente. Seria lá no capítulo 4, viu? Se não me engano, é Uma Cidade Estranha, no capítulo 4 do livro Libertação. Lá, André Luiz, o autor, né? Espiritual, psicografado, né, por Francisco Cândido Xavier, descreve para nós lá o ambiente de um umbral, do umbral, tá? E que espírito que vive lá? Espíritos que praticaram muitos males, propositada e intencionalmente, tá? Não é sem queredão, tá? É intencionalmente, tudo bem? Então, eles não podem viver, não podem se aproximar dos encarnados. Os seus fluidos são muito densos e venenosos. Então, é a situação desses irmãos que estão nos umbrais e habitam aí os locais lá dos umbrais, né? As montanhas, veredas, trilhas,
vivem numa intensa perturbação, confusão, e não tem forma humana muitas vezes, tá? Vivem em charcos, ó, na forma de crocodilos, jacarés, lagartos, tá bom? Serpentes também. Vejam bem que situação incrível, né? O próximo item, nas regiões abismais, incluindo as cavernas, que é abaixo dos... são os umbrais mais densos, tá? Assim que nós chamamos, né? Lá mais especificamente essas regiões abismais. São espíritos que cometeram muitos males muito graves contra as leis de Deus, tá? Também não podem se aproximar dos encarnados. A gente não tem muitas informações, tá, de como vivem lá, tá? Não conhecemos ainda, perfeito? E nas colônias espirituais do bem, citadas no livro Nosso Lar, também de André Luiz, né? Tá certo? Que viveram lá, praticavam bem intencionalmente. Os espíritos que praticavam bem intencionalmente, certo? Quando estavam encarnados, quando desencarnam, podem ser encaminhados aí para cidades espirituais ligadas ao bem. E por último, né, o sexto local, né, é as esferas superiores. Então, como é que o espírito viveu quando encarnado? Ele cumpriu o programa estabelecido para a sua encarnação, ou para a vinda aqui, né, no planeta. E dessa maneira, ele merece retornar ao mundo superior de onde proveio, tá certo? Tá? Também não temos maiores informações, tá? De como eles vivem lá. É bem distante de nós, viu? As esferas superiores são bem distantes. Tá certo, Sandra? Podemos continuar? Podemos. Silvio, Pois aqui, é por isso, por nós não termos a diferença, desculpa aí, vou tomar o tempinho, a diferença entre os que praticaram mal voluntariamente e os que vieram aqui, que já têm uma certa elevação, há uma diferença muito grande de nós não sabermos como é a vivência deles na parte espiritual, não é isso? isso mesmo. Isso mesmo. Ah, Tá? Muito tá distante de nós, né? muito distante de nós. Pois não. Agora o item 2, Sandra, contigo. Sim. A classificação referente ao estado de sofrimento que se encontram, referente ao estado de sofrimento que se encontra, a situação do espírito desencarnado depende de o estado evolutivo do espírito, como ele viveu na sua última encarnação e como viveu nas vidas anteriores. Sim, perfeito. Então, assim, dependendo do o sofrimento, né? O sofrimento que eles se encontram, o estado de Sim. sofrimento que eles se encontram, vai Sim. depender, né, de algumas situações. Então, foi o que a nossa irmã falou. Depende, por exemplo, do estágio evolutivo do espírito. Então, se o espírito é velho, é de um jeito. Se o espírito é de mediana evolução, é de outro jeito. E se é o espírito novo, é de outro jeito. Ou vai depender também, sequência, como a nossa irmã falou, de como ele viveu na sua última encarnação. Também é um fator importante, tá? Então, se ele viveu bem, vai estar de um jeito, né? Vai ser amparado, vai ser conduzido para uma coluna espiritual. Se não viveu bem, ele vai ficar desamparado e pode ficar em perturbação. Tá certo? Certo. E também como ele viveu nas vidas anteriores, que é outra situação também. Tá? Então, o estado de sofrimento do espírito vai depender dessas situações aí. Vamos para o item 3. 3. A classificação referente à inteligência do espírito desencarnado. Os espíritos desencarnados podem ser ignorantes da realidade espiritual, quando são espíritos novos ou de mediana evolução espiritual. Inteligentes que sabem da realidade espiritual, quando são espíritos de mediana evolução espiritual em diante, ou espíritos velhos. Superinteligentes, que sabem da realidade espiritual, quando são espíritos velhos, normalmente de outros mundos, mundos divinos ou mundo angélicos. Isso, perfeitamente. Tá?
Certo. Então, de acordo com a inteligência do espírito, também, né, vai ter uma situação diferente no mundo espiritual, tá certo? Ok. E tem essas 3 possibilidades que a nossa irmã comentou para nós agora, né? Então, Uhum. eles podem estar ignorantes da realidade espiritual, Uhum. eles podem ser espíritos inteligentes que sabem da realidade, ou super inteligentes, né? Também. Uhum. Uhum. Tem a descrição de cada um deles, né? Quando estão Certo. ignorantes, normalmente são espíritos novos, mediana evolução. Os espíritos inteligentes, não. Eles já têm ali, né? São espíritos de mediana de evolução ou espíritos velhos. E os super inteligentes, eles normalmente eles são de outros mundos, tá? Ou mundos divinos ou espíritos de mundos angélicos. Uhum. Uhum. Espíritos velhos oriundos aí desses mundos. Tudo Ok. bem? Uhum. Bem, na sequência aqui, também tem um outro fator importante, que é a evolução dos espíritos, a situação dos espíritos e a sua evolução, tá certo? Eu vou Uhum. pedir para a Sandra só ler aqui o início, esse item, Uhum. por favor, ó. O Está na primeiro item até o segundo parágrafo, né? Isso, tá ok. A situação dos espíritos e sua evolução. A evolução dos espíritos pode ser realizada no mundo espiritual e no mundo material. Entretanto, somente pequena parte dos habitantes pode participar da evolução no mundo espiritual. A grande maioria reúne condições para evoluir quando estão reencarnados. Por quê? No mundo espiritual, somente os espíritos que já atingiram um estado mais elevado de inteligência e de qualidades morais conseguem participar conscientemente da vida espiritual e progredir na situação de desencarnado. Perfeito. O que nossa irmã, então, leu para nós aí é que a evolução dos espíritos, ela pode acontecer, tá? No mundo espiritual e no mundo material. Hum, Entretanto, né, hum, somente os espíritos mais evoluídos, digamos assim, né, ah, os espíritos assim que já têm um estado mais elevado de inteligência, de qualidades morais, né, que conseguem participar conscientemente da vida espiritual, certo? É, uma grande parte dos espíritos não se encontra nessa situação, viu? É o que está sendo colocado para nós aí na nossa apostila. Somente pequena parte dos habitantes pode participar da evolução no mundo espiritual. Precisa ter condições, tá? Na realidade. E quais são as condições? Inteligência e qualidades morais bem desenvolvidas, tá? Para a gente poder, né, para que os espíritos possam participar conscientemente da vida espiritual, aproveitando, né, e evoluindo lá no mundo espiritual, tá certo? Os espíritos, na sequência da apostila aí, vai estar falando a respeito dos estágios de evolução dos uhum, espíritos, né? uhum, A nossa apostila está colocado aqui, olha, os espíritos novos, que está aí, tá bom? Não vai uhum. ser necessário ler, viu, Sandra? Hein? É necessário ler? Não precisa, porque, Tá assim, bom. esse material está Sim. bem detalhado, Aham, essa formação, né, esse conhecimento está sim. bem detalhado na Aham. apostila do Hum. curso de Espiritismo da Liga. Sim, sim. Lá é da 30ª, não, da 13ª aula, 13ª, tá? Uhum. É verdade, é verdade. Nós... Até a 20ª aula. São Aham. 7 aulas, né? Uhum. Está bem detalhada essa questão aí do estágio evolutivo dos espíritos, dos Sim. estágios evolutivos. Então, temos lá os espíritos novos, Uhum. eles se encontram no mundo espiritual, os Uhum. espíritos de mediana evolução espiritual Uhum. e os espíritos velhos, tá? Uhum. Na apostila que aparece também as informações, Uhum. é mais sintetizado aqui, tá? Obviamente, tá? É uma síntese que é feita, Aham. e lá no,
na apostila, lá no estudo de Espiritismo, no curso de Espiritismo, então está bem detalhado, tá bom? Então o pessoal pode também acessar lá e verificar. Mas a nossa apostila aqui, né, como eu disse, também tem as informações. Tá bom? Certo, ok. O resumo, né? Nessa apostila de hoje temos o resumo e não precisamos ler nesse momento. Nós Ok. vamos então para a página 8, Uhum. tá? Onde Certo. fala a ação dos espíritos. Uhum. Então eu vou pedir para a Sandra ler para nós. Tá. A ação dos espíritos. Os espíritos atuam sobre todos os encarnados. Alguns encarnados sentem uma influência muito grande, enquanto outros sentem uma influência pouco perceptível. Os espíritos novos não sentem a influência, ou quando sentem, é pouco perceptível. Os médiums, normalmente, sentem uma influência maior. De maneira geral, devem ser levado em consideração o tipo de mediunidade que o médium apresenta. Na resposta à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a resposta, vamos ler agora, né? A 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A equipe do Espírito da Verdade respondeu: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirigem. Posso parar um pouquinho para Sim, dizer o seguinte: isso aí, penso eu, isso aí não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade com os nossos atos. Não é verdade? Com a nossa livre escolha do caminho que queremos trilhar. Não é isso? Bom, o fato de não sentir a influência não significa que os espíritos desencarnados não estão atuando sobre a pessoa. Ao contrário, os espíritos estão atuando, somente que a pessoa não está percebendo. Portanto, é de relevante importância saber que existe o envolvimento e o assédio dos espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados estarão envolvendo os médiuns em todos os instantes e em todos os lugares, pois, naturalmente, em todos os lugares e em todos os instantes existem inúmeros espíritos desencarnados. Tanto o médium quanto o doutrinador precisam ter conhecimento deste fato, não ficar impressionado e saber que é sofrendo a influência dos espíritos desencarnados que o médium deverá exercer a sua mediunidade e de viver a sua vida, como qualquer outra pessoa, procurando cumprir o programa que ele mesmo estabeleceu para a atual encarnação. O doutrinador, por sua vez, precisa conhecer estes fatos para poder ser cada vez mais eficiente e mais objetivo na doutrinação dos espíritos necessitados. Para que a doutrinação seja bem feita, é necessário que tanto o médium como o doutrinador se preparem. exatamente. Então, o que nosso irmão acabou de ler para nós aqui, né? Que os espíritos sempre estão nos influenciando, e o Espírito da Verdade, né? Destacado aqui nessa questão 459 do Livro dos Espíritos, nos orientou aqui, né? Muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, normalmente, né, de ordinário, são eles que vos dirigem, certo? Como a nossa irmã falou também, a decisão final, lógico, é nossa, né?
O espírito está influenciando, mas a decisão final é nossa. Contudo, né, muitas pessoas não exercem esse poder de decisão, tá? Acabam deixando para que o espírito decida. E é isso que dá, muitas vezes, essa questão assim de obsessão, né? Que espíritos controlam as pessoas, que são casos mais graves aí de influenciação dos espíritos, percebe? Mas essa questão é muito interessante porque chama a nossa atenção para isso, que nós recebemos uma grande influência dos espíritos desencarnados sobre nós, né? Nós estamos recebendo isso constantemente, em todos os lugares, a qualquer momento, porque nós temos uma grande quantidade de espíritos à nossa volta. Também é outro detalhe, assim, isso não acontece igualmente em todas as pessoas. Tem pessoas que sofrem menos influência, outros mais influência. Vai depender da mediunidade da pessoa, do tipo de mediunidade que a pessoa possui, tá certo? Então, esses conhecimentos nós temos que ter no trabalho aí de tratamento dos espíritos, porque né, o comportamento da pessoa, o que a pessoa está sentindo, muitas vezes em decorrência dessa influenciação aí que os espíritos exercem sobre as pessoas de um modo geral, tá certo? Então, o que a nossa irmã leu para nós agora, nessa parte final do nosso estudo de hoje, tá? Na parte final da apostila. Tudo bem? Então, acho que tá bem claro aí, tá bem explicado, né? Também falou que os espíritos novos não sentem tanta influência assim também, né? Outro detalhe importante. Mas os espíritos assim de mediana evolução e principalmente aí quem tem a mediunidade assim mais desenvolvida, né? Tudo bem? Então, essa informação que nós temos para nós hoje. E aí chegamos ao final do nosso estudo. Esperamos, né, ter contribuído aí para a compreensão das informações. É lógico, na apostila tem mais detalhes, tem mais informações, ou seja, é importante que quem está acompanhando esse estudo procure ler, tá, a apostila, como falamos, está aqui no arquivo anexo, tá, um arquivo aqui na descrição deste vídeo, certo? E também quem tem a apostila física em papel, né, também procure ler com atenção à aula, e qualquer dúvida, entre em contato conosco, né, para nós podermos aí comentar, explicar melhor, perfeito? Uhum. Lembramos que nós recomendamos aqui também assistir lá as aulas da 13ª à 20ª aula do curso de Espiritismo, que estão disponíveis aqui também no canal do YouTube, viu? Uhum. O vídeo com as explicações dessas aulas lá do curso de Espiritismo, para entender a questão aí dos estágios de evolução do espírito. Perfeito? Muito bem. E aí chegamos ao final, como dissemos aqui, do nosso estudo de hoje. Agradecemos a atenção de todos. E em nossa prece agora, que nós vamos formular, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, mais uma vez, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui reunidos nessa atividade de estudo, e agradecemos os bons recursos da espiritualidade que nos envolvem de maneira intensa, nos amparando e auxiliando para que possamos aproveitar verdadeiramente esse estudo nosso. E agradecemos o amparo e assistência dos irmãos mentores, nossos irmãos instrutores espirituais, que nos assistem, nos envolvem nas suas mentalizações, também nos preparando e para que possamos realmente também absorver todos esses conhecimentos. Eu vou pedir para a nossa irmã Sandra para fazer a prece final para nós, Sandra, do nosso estudo de hoje, pode ser? Pode. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas nos livre e liberte de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja.